Pessoal, tudo bem com vocês? Bora para a resenha aqui no nosso canal, no canal MOTV. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, comentar muito esse vídeo e deixar sua opinião sobre essa apresentação, tanto do Náutico como também do Santa Cruz nas suas respectivas partidas. O Santa Cruz jogou contra a equipe do Maguari, fora de casa em Bonito, segunda rodada do Campeonato Pernambucano, e ficou no empate em 1-1. Já o Náutico ganhou de virada, saiu atrás, perdendo ali pelo placar de 1-0, mas no segundo tempo brilhou ali a estrela dos técnicos do Náutico, né? E com isso o Náutico venceu de virada. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do desempenho, porque a gente deu para perceber que muitos torcedores, né, tanto do Santa Cruz como também do Náutico, ficaram um pouco chateados com a apresentação desses atletas na partida de hoje. Então a gente vai dividir esse vídeo em dois momentos. Primeiro falando do Santa Cruz, que jogou antes, tá? Para depois a gente falar do Náutico. Mas a gente vai ser bem sucinto, rápido e muito. Vamos tentar ser eficaz, né, nessa análise, para também não ser injusto. Vamos falar do Santa Cruz, que jogou primeiro, jogou contra a equipe do Maguari, né? Essa partida contra a equipe do Maguari. E o técnico Marcelo Cabo fez algumas mudanças na onzena que entrou em campo, né? Se a gente colocar aqui na mesa aquele time que jogou contra o Decisão e venceu pelo placar de 3-0, essa equipe teve mudança ali no meio-campo, teve também mudança no ataque, né? Então o técnico Marcelo Cabo realizou ali algumas mudanças nessa partida contra o time do Maguari. Só para a gente passar aqui a escalação que entrou em campo, o técnico Marcelo Cabo, perdão, mandou a campo o Rock Kennedy, Pedro Costa, Eurico Lima, William Alves e Rodrigues. Aí o meio-campo viu a mudança. Aí Wagner Balotelli, em vez do Andrei, teve o Pedro Favela e o Patrick Alain fechando esse setor de meio de campo. E no ataque, aí teve também a mudança, a saída do Robinho para a entrada do Vitinho, Renato pelo lado direito e o Quirino foi o jogador referência do Santa Cruz nesta partida que aconteceu às 3 horas da tarde, com um sol pesado para todo mundo, inclusive teve ali a parada técnica, né, no primeiro tempo, porque de fato estava muito quente lá em Bonito, a presença lá do torcedor também, né, o torcedor se fez presente nesse confronto, foi um público interessante, né, para o Artuzão, a gente sabe que quando você tem um público acima de 1.000, é um público interessante para para o interior, principalmente porque está recebendo a equipe da capital, isso é muito importante, né, para o interior, e não foi diferente lá no Artuzão nesta tarde de quarta-feira. Vamos agora entender um pouquinho esse jogo do Santa hoje, porque o técnico Marcelo Cabo, ele escalou o Vitinho, e a ideia era ter o Vitinho para jogar ali no contra-ataque em alguns momentos, porque o time do Maguari iria, por jogar em casa, em alguns momentos se lançar ao ataque, e o Santa poderia tirar proveito disso, tá? Ele colocou dois homens de força no setor do meio de campo, né? Dois jogadores pegador, né? A gente pode falar que o Balotelli é um pitbull e o Pedro Favela, ele dá mais segurança nessa questão de segundo volante, então, até para ter um cuidado com o Andrei por conta do gramado, que não ajuda, o solo também não ajuda, então ele quis colocar dessa maneira, apesar que ele poderia ter entrado ali povoando mais o setor do meio de campo, até mesmo jogando com dois volantes e dois meias. Ele poderia ter feito isso, porque aí ele teria o William Júnior caindo um pouco mais pela esquerda, mas ele não quis fazer isso, ele optou por mudar apenas a característica do seu time, né, no caso do jogador, por conta da situação do calor. Isso a gente não pode, tá certo, fazer vista grossa, gente, não pode, tá? É desculpa para o futebol, principalmente o segundo tempo que o Santa Cruz apresentou, um futebol fraco, um futebol ruim, que poderia ter perdido o jogo. Não, não é desculpa. Mas é um fator que acabou colaborando, né, para que o futebol também fosse um jogo fraco, tá? Um jogo complicado, um jogo difícil não, porque o Maguari jogou da mesma forma que jogou contra o Náutico.
jogando numa linha de um 4-4-2, ora virando um 4-3-3 para atacar, né? Então não foi muita diferença na questão da estrutura montada para jogar contra o Santa Cruz, não foi, gente. Mas assim, o Maguari conhece o gramado, conhece o campo, conhece tudo, entende? Os jogadores já estão mais acostumados com aquele solo, né, daquele campo, né? Então tudo isso acaba contribuindo para o Maguari ter desempenhado melhor do que o Santa Cruz. Mas volto a dizer, isso não pode ser também, né, uma desculpa, porque ok que o primeiro tempo o Santa Cruz tentava, buscava pelo lado esquerdo, ora caindo ali com o Vitinho, ora caindo com o Renato, né? Matheus Regis não conseguiu agradar ainda. Pedro Costa, a gente precisa conversar sobre Pedro Costa, meu amigo. O Israel tem um desconto, tá? Israel tá tentando voltar. Veja que ele entrou no segundo tempo e teve uma jogada que ele tenta dar aquela explosão, aquela passada, mas ainda está sem ritmo. O Israel dá para aceitar. Mas o Pedro Costa, pelo amor de Deus, meu filho, já é o segundo jogo que ele não consegue passar segurança no lado direito. Rodrigues também não jogou bem hoje, tá? Não foi bem. Então, de fato, o Santa precisa melhorar para a próxima partida contra a equipe ali do Vitória das Tabocas, né? O Santa deve e vai melhorar, pelo menos é essa a expectativa. No segundo tempo, o técnico Marcelo Cabo ainda colocou em campo, no lugar do Patrick Alain, o William Júnior, teve a saída do Renato para a entrada do Regis, o Quirino saiu para a entrada do Israel, o Andrei entrou no lugar ali do Pedro Favela, né, no caso, entrou no lugar do Balotelli, e o Gabriel Galhardo, ele entrou no lugar do Pedro Favela, isso na segunda etapa da partida. O gol do Santa foi marcado por Renato, de pênalti. Primeiro que a jogada muito parecida com o lance do pênalti que Renato sofreu contra o Decisão. O Patrick Alain, ele enxerga o Renato e aí ele dá um passe, né? Ele faz um lançamento, né? Ali no setor do meio de campo e ele encontra o Renato. O Renato entra dentro da grande área e o pênalti acontece. Pênalti claro, Renato foi para a cobrança, chamou a responsabilidade, cobrou. Ele que marcou o segundo gol dele com a camisa coral nesta temporada. Mais uma vez, um passe ali do Patrick Alain, que, na minha opinião, é muito importante, mas que o Santa sentiu muita dificuldade. Agora, o segundo tempo do Santa foi uma coisa bizonha, uma coisa horrorosa. O Maguari poderia ter vencido o Santa. O gol do Maguari foi marcado pelo Bruno Vinícius, né? Uma marcação errada do Santa Cruz. A jogada toda, a construção da jogada até a finalização. O atleta pega, faz o cruzamento e ninguém faz a cobertura. É uma falha de marcação do Santa Cruz que não pode acontecer. A gente não pode deixar normal o Santa Cruz espalhar em uma marcação como essa. Tá? Então, acho que precisa melhorar esse setor defensivo, melhorar o setor de meio de campo, mas que já está começando a ter esse entrosamento. Claro que no jogo na arena, com um campo que acaba dando mais condição de trabalho, principalmente de conduzir a bola, de pensar mais no jogo, o Santa vai ter, vai encorpar melhor, mas o segundo tempo do Santa Cruz não tem desculpa, foi horroroso, um segundo tempo muito ruim e que pode esquecer, tá? Segundo tempo péssimo do Santa Cruz. Poderia ter sido goleado se o Roquene não tivesse feito boas defesas. E ainda quase que faz o gol com o William Júnior, tá? Numa contra-ataque, ele finaliza e o goleiro Juliano, né, do Maguari, faz a defesa. Senão poderia ter sido o gol do Santa, o gol da vitória e ir enganar, né? Ir enganar porque, de fato, a apresentação não foi boa. Muita gente cobrando a Marcelo Cabo, tá? Eu chamo a atenção para o Matheus Regis, na minha opinião, foi muito mal. Pedro Costa também. Rodrigues continuou com as mesmas falhas. É aguardar o retorno aí do Alex Juan, tá? O Gabriel Galhardo tá voltando de uma lesão, então é muito pouco para a gente poder cobrar desse atleta. O Israel, volto a dizer, é um atleta que vai ajudar muito o Santa Cruz, mas ainda está sem ritmo de jogo, isso é fato. Só daqui uns 5, 6 rodadas que ele vai provavelmente entrando ali, vai conseguindo essa minutagem. Renato fez o gol. Patrick Alain apareceu da forma que deu, participou da jogada do lance do pênalti, tá? O William Júnior e Eurico Lima entregaram também. Acho que a falha é coletiva, porque a falha já nasce, né, ali na construção da jogada do time do Maguari, mas no todo foi um jogo ruim. E o resultado não representa o que foi o jogo, principalmente no segundo tempo. O Maguari foi melhor e poderia ter vencido o jogo, né, contra o Santa Cruz na tarde desta quarta-feira que o Santa fez. Com esse resultado, o Santa
tá ali na segunda posição. É verdade que ainda vai ter jogo do Sport, tá bom? Você que está assistindo agora esse vídeo, a gente está gravando antes da partida do Sport que acontece às 9h30. Mas o fato é que o Santa Cruz agora precisa já focar no jogo contra o Vitória, que acontece no sábado, às 17 horas, na Arena de Pernambuco. Creio que o Santa deve vencer o Vitória, até porque o Vitória é um time muito limitado. Agora vamos mudar a chave e falar do Náutico, tá? Outra apresentação. O torcedor ficou na bronca com o Santa Cruz e com o Náutico também o torcedor ficou na bronca, e com razão. Primeiro tempo do Náutico, e aí não é campo, né, gente? Aí não tem nada a ver com campo. É que o time não jogou bem. O time tinha posse de bola, finalizava mal, tá? O time do Decisão, mais uma vez, repetiu o mesmo esquema, um 4-4-2, ora ficando no 3-5-2 e ora ficando no 6-3-1. Essa alternância aconteceu muito na defesa do Decisão. O Náutico tinha posse de bola, tinha posse da bola, fato. O Náutico tinha posse da bola, mas finalizou mal, gente. Finalizou mal. Não foi o melhor dia hoje do Yuri Silva, tá? O Vinícius participou, é verdade, tentou, buscou, mas também não foi bem. O técnico Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, eles realizaram 3 mudanças na onzena que entrou em campo contra o Maguari. Teve a entrada do atleta Ramon Carvalho no lugar do Anderson, que, por sinal, foi poupado do jogo de hoje, sentiu ali um desconforto muscular, uma fadiga, então não jogou. Teve também a entrada no ataque do Júnior Todinho, fazendo sua estreia com a camisa do Náutico. Ele entrou no lugar do Jonas Toró. E teve também a entrada lá na defesa do Reginaldo, na lateral direita, no lugar do Arnaldo. Então, uma forma de estar rodando esse elenco, né, contra essas equipes que, querendo ou não, elas são as equipes que o Náutico vai ser sempre favorito, né? Contra Maguari, contra Decisão, contra Jaguar, o Náutico vai ser sempre favorito. Mas o jogo do Náutico no primeiro tempo, na minha opinião, faltou ser eficaz na finalização. Faltou acertar aquele último passe. A conclusão da jogada do Náutico no primeiro tempo estava muito ruim. E toma um gol, né, o gol que é marcado ali pelo Cauã Diego, um gol de contra-ataque, gente, que mostrou a fragilidade do Náutico na defesa. O Náutico não pode subir daquele jeito, principalmente na cobrança de escanteio, porque a bola estava com o Náutico. Era uma cobrança de falta, melhor dizendo, não é de escanteio não, de falta. Toró cobra a falta, um bate e rebate, na minha opinião, teve uma falta em cima do Samuel, e essa falta poderia ter sido pênalti a favor do Náutico, mas o Belenenses não entendeu assim. E aí nasceu o contra-ataque. E esse contra-ataque ele nasce porque tá todo mundo no campo de defesa do adversário, no campo de ataque, melhor dizendo. E é um contra-ataque com 4 jogadores. O Caio Bahia, o Bambam, o Mosquito e o Cauã Diego. Não pode ter um contra-ataque desse. E aí o Caio Bahia, ele rouba a bola no bate e rebate. Ele recebe a bola na realidade, porque foi ali a tirada de bola do jogador, que na minha opinião foi pênalti, em cima do Samuel, e não foi dado. E ele ganha na velocidade. E ele encontra o Cauã no lado esquerdo livre. Ele dá um toque, o Cauã só teve o trabalho de entrar dentro da grande área e finalizar no canto do goleiro Muriel, na saída do goleiro Muriel, e fazer o gol. O Náutico tinha dado 2 oportunidades assim pro Bambam, Bambam não aproveitou. E o Cauã Diego aproveitou esse contra-ataque. Então isso o Náutico precisa melhorar. É questão de entrosamento? Pode ser. O Náutico não fez jogo treino, o Náutico não fez jogo amistoso, mas também isso não pode ser desculpa para tomar um gol desse. Na minha opinião, um erro de marcação, principalmente você não resguardar a sua defesa. Não pode subir todo mundo. Porque o atleta sobe, estava todo mundo no ataque. Isso, os 2 laterais, os 2 zagueiros, os volantes estavam todos no campo de ataque. Todos no campo de ataque. Não tinha ninguém para fazer a cobertura. Então, tal que o Samuel, ele chega. O Samuel não, o Ramon Carvalho, ele chega depois que o Diego faz o gol. O Diego faz o gol. Então, na minha opinião, um jogo ruim no primeiro tempo do Náutico, por mais que tivesse ali a posse de bola, é a posse de bola enganosa, né? Você tem a posse de bola, você tem o volume do jogo, mas você não finaliza bem. É verdade que o João fez algumas defesas, né? O João Gabriel, mas o Náutico não pode vacilar dessa maneira. No segundo tempo, voltou da mesma forma. O técnico Hélio dos Anjos não fez nenhuma mudança. E o treinador Quinho quis explorar os contra-ataques do Náutico. Ele coloca em campo ali
um atleta agudo, que é o Pablinho, para tentar explorar os contra-ataques, só que deu errado. Porque aí o Náutico continuou tendo a posse de bola, mas não estava sendo eficaz. Continuou errando da mesma forma. Vinícius, Todinho, Paulo Sérgio. Aí a leitura de jogo do Guilherme dos Anjos com o Hélio dos Anjos foi uma leitura boa, né? Porque ele percebeu que o Paulo Sérgio não estava bem. E o que é que ele fez? Tirou o Paulo Sérgio e colocou o Toró. Percebeu também que o Júnior Todinho não estava bem, colocou o Felipe Saraiva, tá? E aí ele foi melhorando o time. O banco do Náutico salvou o Náutico nessa partida contra o Decisão. Porque o Jonas Toró entrou muito bem na partida. No primeiro momento que ele pega a bola, ele já encontra uma jogada. Só que o Felipe Saraiva, ele é bloqueado ali pela ação dos defensores do Decisão. E aí depois, deu menos de 4 minutos depois, Jonas Toró, mais uma vez pelo lado esquerdo, faz a jogada, rouba no campo de defesa, encontra o Saraiva na ponta direita, e aí ele dá um passe, né? Um passe lindo ali para o Saraiva, que puxa para dentro, finaliza, a bola ainda desvia no Matheus Rodrigues, zagueiro da equipe, zagueiro não, lateral esquerdo do Decisão, e vai morrer no fundo do barbante. Era o gol do empate ali do Náutico, com o Felipe Saraiva marcando o primeiro gol com a camisa alvirrubra, um atleta que vem chamando a atenção não só nessa partida, mas desde que ele entrou em campo, desde quando ele entrou em campo contra a equipe do Maguari, naquela vitória que o Náutico teve contra o Maguari pelo placar de 2-0. E aí, Jonas Toró continuou mais uma vez, antes dele fazer o gol, tem uma jogada que ele recebe o lançamento, que vem da direita para a esquerda, foi ali o Arnaldo, né, que deu esse lançamento. Ele deixa 3 jogadores do Decisão no chão, e aí ele dá um passe para fazer o gol, só que a bola sai um pouquinho ruim e ele não faz o gol. E depois de alguns minutos, aí tem o gol do Toró, pressão do Náutico pela direita, Toró recebe, faz o gol dele, aí selando a noite do Toró com a camisa alvirrubra, vitória importantíssima de virada pelo placar de 2-1. É verdade que poderia ter sido mais tranquila a vitória do Náutico, coisa que não foi, mas a vitória aconteceu e o Náutico tem ali seus 6 pontos e agora vai enfrentar o Sport no próximo domingo, a priori apenas com a presença da torcida alvirrubra. Mas o torcedor ficou na bronca porque o Náutico sofreu muito, desnecessário, né? O Náutico poderia ter sofrido menos nesse jogo contra o Decisão, que não é uma grande equipe não, tá? É uma equipe arrumadinha, mas quando toma um gol, é um time que não consegue ter um psicológico que sustente um resultado. Então acho que isso o Quinho vai precisar melhorar muito, a questão psicológica dos atletas. Já deu para perceber. Toma um gol, desmonta por completo, o time começa a marcar errado, né? E aí o Náutico poderia ter aumentado o marcador. Teve a entrada ali também do Samuel Otussania, né? Otussania, eu sempre me complico nesse nome. O Samuel Otussania, né? Que entrou ali no lugar do Vinícius, que não fez também um bom jogo. Mas o banco do Náutico hoje salvou o Náutico. E tem que ser assim também, tá? Precisa ser assim. Quando o time não render, o que entrou de frente, tem que ativar o pessoal que está no banco. E o banco tem que dar a resposta. Não é porque está no banco que é ruim, não. É que às vezes você monta um esquema tático para aquele jogo que quem está no banco não se encaixa no primeiro momento. Mas no decorrer do jogo, o time vai melhorando, o time vai encontrando algumas dificuldades e o adversário vai dando brechas que aquele que está no banco vai ser importante para aquele esquema que a priori não tinha condição de entrar de frente naquele jogo. Então acho que o jogo, a vitória era importante, fica aí o alerta. Na minha opinião, o Samuel precisa melhorar, tá? O Samuel não fez um bom jogo. O Reginaldo trabalhou bem, tá? Eu acho que o alertamento fica ali para o ataque. O ataque não foi bem. E aí, leia-se Vinícius, Paulo Sérgio e também o Todinho, que fez sua estreia hoje com a camisa do Náutico. Né? Poderia ter aproveitado mais, né? Não tem desculpa de campo, tá? Porque o campo é um tapete, é a Arena de Pernambuco, então isso aí não teve viagem também. Então fica o alerta para que o Náutico, na próxima partida, contra o Sport, aí vai ser um jogo mais complicado, por mais que o Sport vai estrear com o seu time titular, ninguém sabe ainda que time vai ser, a gente vai fazer um pré-jogo. Mas assim, o fato é que o Náutico tem que ter cuidado, porque talvez contra outra equipe mais qualificada, o Náutico não consiga o resultado e o pior, pode tomar a virada, porque em alguns momentos o Decisão ficou até melhor do que o Náutico, porque o Náutico buscava esse resultado e com isso
várias brechas, vários espaços foram cedidos para o adversário, que foi a decisão. Faltou qualidade, porque o Pablinho recebeu uma bola e poderia ter feito gol. O atleta Bambam, em alguns momentos, também recebeu algumas bolas, também poderia ter feito gol, coisa que não fez. O Mosquito também. E aí, quando você pegar uma equipe mais qualificada, com peça que pode decidir, por exemplo, o Sport, pode ter jogadores ali e marcar o gol. Então o Náutico precisa ficar em alerta, porque, de fato, o primeiro tempo não foi legal. O segundo tempo melhorou com a entrada dos atletas, mas mesmo assim, com a entrada ali de Felipe, Saraiva, do Toró, do Samuel, Otussânia, né, do Arnaldo também. Mas fica o alerta, o Náutico não pode dar essa bobeira que deu hoje contra o Decisão, principalmente na primeira etapa. Volto a dizer, teve o volume de bola no primeiro tempo, não aproveitou. Teve o volume de bola também no segundo tempo, não foi o jogo todo, porque teve um momento que o Decisão também equilibrou as ações, conseguia trocar passes, mas o Náutico não pode dar esse vacilo. Para mim, o Náutico hoje correu um risco desnecessário contra uma equipe que tem suas limitações. Espero que o Náutico, na próxima partida, não cometa os mesmos erros. É isso, pessoal. Tá falado. É essa a nossa análise de pós-jogo de Santa Cruz 1, no caso, Maguari 1, Santa Cruz 1, Decisão 1, Náutico 2. Agora, Santa Cruz volta a campo no sábado contra a equipe do Vitória das Tabocas e o Náutico volta a campo no domingo, dia 18, contra o Sport no Clássico dos Clássicos. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo e compartilha também. A você, aquele abraço e obrigado pela audiência e pela paciência. Valeu, pessoal. Valeu.